Muito boa tarde aos amantes apaixonados pela multipropriedade. Eu saúdo vocês, né, carinhosamente nesses dias de podcast como multi-share lovers, porque nós estamos realmente nos interessando e descobrindo cada vez um pouco mais sobre o mercado da multipropriedade, quebrando alguns paradigmas, quebrando alguns preconceitos que havia sobre esse mercado. E você sabe que a gente está fazendo uma série de podcasts e entrevistando, conversando com vários empresários, vários dos expositores, palestrantes que estão participando dessa primeira Multi-Share Week aqui na Marina de Itajaí. Se você não ficou sabendo, só viu depois, não fiquei sabendo, não deu tempo de eu ir pessoalmente na Marina de Itajaí, eu sou da região, mas não tem problema. Faz o seguinte, segue o @Multi-Share Week aqui nas redes sociais e fica antenado para aprender cada vez mais sobre a multipropriedade, que eu tenho certeza que se você não chegou na multipropriedade ainda, a multipropriedade vai chegar em você a qualquer momento, não tem como fugir, é um mercado que chegou para ficar. Fica antenado e também, quem sabe, você não pode participar da próxima edição da Multi-Share Week e presenciar o evento assim, ao vivo e a cores, você também. Então, eu dando prosseguimento a essa série de podcasts que nós temos feito aqui, eu quero hoje ter a satisfação, prazer de trazer ele, que é o diretor nacional da Ademicon, André Marini. Seja muito bem-vindo, obrigado por disponibilizar um pouquinho do teu tempo para a gente bater esse papo. É para ser uma conversa tranquila aqui, um papo sobre multipropriedade, sobre consórcio e o que mais aparecer. E o André falou o seguinte, ó, não tem papo na língua. O que quiser perguntar aqui, pode botar em saia justa, então... É isso aí, André. É sério isso, André? Boa tarde. Mesmo. É sério isso, boa tarde. Até porque quem está escutando, quem está vendo o que a gente está falando aqui, a nossa entrevista, ele quer isso mesmo. Ele quer que tenha as dúvidas elucidadas, ele quer saber como o produto consórcio linka, inclusive, com o Multi-Share, e quer saber também quais são as vantagens que ele tem em adquirir o produto consórcio. Bom, falar um pouquinho da nossa empresa, para quem não conhece, a Ademicon ela tem mais de 30 anos, é a maior administradora independente do país. Independente significa que não tem capital de banco. Hoje também é a administradora que mais tem o número de cotas ativas dentro do estado de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Então, começamos há 30 anos atrás, estamos crescendo absurdamente, média de crescimento nos últimos anos perto de 50%. Qual empresa que já é gigante? Paulo, ele cresce mais que 50% por ano. É muito difícil 50% por ano? Por ano. Muito contundente. Então, só para você ter uma ideia, agora no último mês, o pessoal não sabe ainda, terminando agora o mês, mas eu já sei, a Ademicon bateu um novo recorde de vendas, ultrapassou de mais de 2 bilhões de vendas só nesse mês agora que está terminando. 2 milhões? Não, bilhões. 2 bilhões de vendas em um mês? Bilhões em um mês. Uou, vamos lá. E você tem um número, saberia me dizer um número assim de tudo que já foi comercializado pela Ademicon? Já, sei sim. Tem mais de 70, até vou olhar aqui que fica melhor a minha anotação para eu não errar aqui, mas são mais de 70 bilhões comercializados. 70 bilhões comercializados. 75 bilhões e 100, para ser bem exato, aqui de créditos comercializados em toda a história da Ademicon. Mas como se só nesse mês bateu 2 bilhões e pouco, não está errada essa conta, não, é que nunca se vendeu tanto como se está vendendo agora. O mercado está mais aquecido que nunca? A Ademicon está mais aquecida que nunca, enquanto a concorrência cresceu no ano passado perto de 25%, nós crescemos mais de 50%. Então essa é a diferença. Você falou sobre a concorrência, né? Então, e você disse que eu posso perguntar o que eu quiser. Claro, tá à vontade, fique à vontade. Então, deixa eu perguntar, existem operadoras de consórcio hoje que são maiores que a Ademicon? Independente nenhuma, sem capital de banco nenhuma. Tem os bancos de varejo, mas a gente nem conta como concorrente direto, até porque a especialidade deles não é o consórcio, acabam não conseguindo fazer uma consultoria, que é como a gente faz hoje, eles não entendem tanto de consórcio, acabam tendo como mais um produto de portfólio. Mas entre as administradoras que não têm capital de banco, nós somos a maior. Caramba, isso para um país como o Brasil, né? Um país com dimensões continentais como o Brasil, você ocupar esse espaço é realmente algo que deve, eu imagino, não sei, espero um dia chegar e poder olhar para a minha história também. Eu já tenho orgulho de coisas que eu fiz, mas eu imagino você como
posso dizer, um mega empresário, olhar para a tua trajetória, você falou que são 30 anos de Ademicon, deve dar um orgulho chegar numa fase como essa e ter dados como esse para mostrar para as pessoas, para falar. Dá sim, dá muito orgulho, até porque, imagine, eu estou na empresa há 25 anos, a empresa tem 5 anos, e a mais do que eu estou na empresa, e é claro que a realidade era outra. Pra você ter uma ideia, quando eu trouxe a Ademicon, que era a Ademilar antes, para Santa Catarina, o pessoal perguntava, mas isso aí é loja de imóveis? Ah, eu conheço o Ademir, nunca teve nenhum Ademir no quadro societário, eu conheço o Ademir. Então, nós começamos, realmente, como toda empresa, com uma história de muita superação. Eu trouxe a Ademilar, na época, para o estado de Santa Catarina, depois nós reabrimos São Paulo também e fomos com tudo para cima de São Paulo. E aí cresceu muito em São Paulo e depois espalhou pelo Brasil todo. Eu costumo dizer que quando a gente ganha São Paulo, a gente ganha o Brasil, logo na sequência, né? E foi exatamente o que aconteceu. Mas dá muito orgulho sim, porque lembro como se fosse hoje, que há mais ou menos uns 18 anos atrás, eu cheguei em Joinville com uma loja só montada e hoje nós temos mais de 20 aqui no estado de Santa Catarina. Caramba. Pra você ter uma ideia, todas as lojas aqui no início eu mesmo montei e repassei para que algum autorizado, licenciado nosso começasse a cuidar da loja. Então foi uma história fantástica, de muita superação, muito trabalho também. Eu costumo dizer que não existe almoço grátis, né? Tem gente que fala assim, puxa, mas deu uma acertada. Que sorte que você teve. Que sorte. Foi muita sorte. Não tem nada a ver com sorte, tem a ver com muito trabalho, com muito empenho, com o desenvolvimento de novos produtos também. Isso é vital. A nossa empresa é muito inovadora. Hoje é o consórcio que mais inova no país. E é claro que quando a gente está falando no país, eu posso falar no mundo, porque consórcio é um produto brasileiro, é um produto que está muito difundido no Brasil. Existe em outros países, mas ainda não tão difundido. Essa informação eu não fazia ideia, na verdade. O consórcio ele é muito mais forte aqui do que em outros países. Sim, é muito mais forte aqui, regulamentado aqui. Olha só. O órgão fiscalizador, que é o Banco Central, é muito atuante também na administração de como funciona a questão regulatória dos consórcios. Então, por ser muito atuante e latente, ele está todo o tempo com a gente, ele está todo o tempo querendo saber o que acontece com as administradoras. É claro que o sistema fica organizado aqui, em outros países ainda não é tão organizado. Mas existe consórcio na Argentina, existe em Portugal. E uma coisa que é bem interessante, existe inclusive equipe da Ademicon hoje nos Estados Unidos, vendendo consórcio lá. No Japão também tem algumas pessoas vendendo. Para brasileiros que moram, atendendo o mercado brasileiro que mora fora do Brasil. Geralmente, por que eles existem lá? Por que a gente está vendendo tanto, né? Tem, inclusive, até um número. No ano passado foi vendido mais de 100 milhões em consórcio nos Estados Unidos. E por que quem está morando lá, o brasileiro que está morando lá, compra bastante o consórcio? Porque ele tem normalmente dois propósitos. Ou o propósito de fazer um baita pé de meia lá e voltar para o Brasil já com o futuro garantido, independente, quer adquirir independência financeira, ou ele pensa em fazer patrimônio lá e não está conseguindo. Então, olha só, duas realidades. O brasileiro saiu daqui com a intenção de trabalhar muito e fazer patrimônio no país, aqui no Brasil. Então, ele vai para os Estados Unidos, trabalha 10 horas, 12 horas por dia, então, a rotina de trabalho infernal lá, ele mal tem tempo para gastar o dinheiro, ele manda o dinheiro para a família aqui, então tem algumas pessoas da família que ainda estão no Brasil, e ele sonha em fazer patrimônio aqui no Brasil. Então ele compra o consórcio, lembrando que a moeda dele vale 5 vezes a nossa. Então ele ganha em dólar, converte, paga o consórcio e concorre ao consórcio para quando contemplar comprar a casa aqui no Brasil para os familiares. Então a melhor forma de formar patrimônio aqui no país não existe. Mas também existe um outro formato. Foi morar nos Estados Unidos, tem imóvel aqui no Brasil, não quer vender, não pode vender, porque a família mora aqui também, os pais moram, os filhos moram, enfim, está trabalhando lá e tem a família aqui, mas ele tem o sonho de ter a casa lá nos Estados Unidos. Ele tem esse sonho. Então, o que ele faz? Ele aliena esse imóvel que está aqui no Brasil, pega esse dinheiro e dá de entrada no imóvel lá nos Estados Unidos e financia a diferença por bancos de lá. Caso ele consiga fazer essa operação da alienação aqui no Brasil e o dinheiro que ele tome com a gente seja suficiente para que ele compre o imóvel lá nos Estados Unidos, ele também tem essa possibilidade. Então, são formas de aumentar patrimônio tanto no Brasil quanto fora do país. Japão, a mesma coisa. Eu estou indo para o Japão daqui a alguns meses para
conversar com o time da Demicon, que já está lá, está desenvolvendo o trabalho, e eu vou falar sobre como se investe com consórcio. Vai ter muita gente lá nessa palestra que eu vou fazer, que não faz parte do time da Demicon, mas quer saber mais sobre o produto. Querem ser clientes do consórcio, mas querem aprender um pouco mais como funciona. Você mencionou essa possibilidade de negócio que me pareceu, né? Talvez eu não tenha um tino comercial ainda tão apurado, mas me pareceu uma grande oportunidade, que não qualquer pessoa, mas uma boa parcela das pessoas poderia alcançar, que é essa questão da alienação do próprio imóvel, aquisição de um imóvel lá nos Estados Unidos, talvez aquilo que se consiga com a alienação do imóvel aqui, né? Talvez não represente o valor de um imóvel lá, mas talvez represente uma entrada, e quem sabe ela possa pagar o consórcio, as parcelas do consórcio com um possível aluguel. Existe essa jogada? Existe, nós chamamos isso aqui de aposentadoria imobiliária. Então tem muita gente que está formando patrimônio, buscando independência financeira. Para quem não sabe, que a independência financeira é quando os teus ativos rendem por mês o suficiente para você pagar a sua despesa mensal. É uma renda passiva. Ou seja, sem eu colocar a mão, eu tenho aluguéis, por exemplo, ou tenho outro tipo de aplicação que fazem com que a minha despesa mensal seja paga pela lucratividade ou pela rentabilidade da aplicação. Isso é uma aposentadoria imobiliária ou independência financeira, por exemplo. E todo mundo busca isso. Quem que não quer trabalhar? Olha, eu quero trabalhar agora porque eu amo meu trabalho mesmo, mas eu, se parasse, já estaria com o meu futuro garantido. Isso é muito confortável, todo mundo busca isso. Então, existe também projetos que se faz onde você retira a carta de crédito, compra o imóvel, aí tanto faz, se é nos Estados Unidos, no Japão ou aqui no Brasil, e deixa o aluguel pagando a parcela. Só que chega uma hora que esse consórcio termina. Você não tem que continuar mais pagando porque ele acabaram as parcelas. Você continua recebendo aluguel. Agora, olha que interessante como se faz na prática. Hoje, para você ter uma ideia, um consórcio de 100 mil, ele custa aí perto de R$340 por mês. Então, é super acessível. É claro que o de 1 milhão e custa R$3.300 aproximadamente. É uma regra de 3 aí. Então, quando você faz um consórcio de R$1 milhão e você vai buscar um imóvel no mercado, é normal que você vá atrás do imóvel que está sendo anunciado por R$1.200. O imóvel custa R$1.200, você faz a proposta de R$1 milhão. E é claro que você leva. Normalmente é comum você ter esse desconto, porque esse R$1 milhão é à vista, não está entrando no carro, não tem parcelamento, não tem nada. Então você compra esse imóvel que valia R$1.200.000, que você aluga por 6 mil, porque é 0,5 a média de locação do país. Você pagou 1 milhão e a parcela do consórcio após contemplação ela é abaixo dos 6 mil. Então você só paga o consórcio. Se eu paguei 10 meses e contemplei, eu compro o imóvel e não pago mais a parcela porque o meu inquilino não está pagando. O que eu faço com esses 3 mil? Eu faço mais um consórcio, contemplo de novo e faço a mesma operação. Caramba! No final aí de 8, 9, 10 anos, provavelmente você já tenha 2 ou 3 imóveis nessa configuração. E aí você deixa o inquilino pagando as parcelas do teu imóvel. No final, de 20 anos, você está aí com 10 imóveis. E aí é claro que você está aposentado. Você pega o valor da locação, multiplica por 10, vai pagar a tua despesa mensal. É uma alavancagem incrível. Incrível, barata, e além de ser muito barata, eu vejo também que democratiza o crédito para muita gente que não consegue. Exatamente, é muito eficiente. Mas a nossa conversa ela tá muito água com açúcar. E você falou vamos lá. Você falou que eu posso polemizar aqui. Vamos lá. Existe uma rixa, André, igual um Fla-Flu, que é financiamento e consórcio. Né? Se fosse comparar, um Fla-Flu. Hoje o financiamento contra o consórcio, vamos ver no que vai dar. Como é que você vê, brincadeiras à parte, né? Mas assim, como é que você vê essa diferença entre o financiamento e o consórcio para quem está aí do outro lado querendo, às vezes está justamente sem saber o que fazer. Tem um financiamento de um lado, o consórcio de outro, e não tem ninguém melhor para falar sobre o consórcio ou defender o seu lado, o atacante do Flamengo aí para falar sobre nesse clássico sobre o consórcio e a diferença, né? Olha, eu acho que não é nenhuma questão de defesa, mas uma análise muito fria. Eu gosto muito da análise dos números. Isso é o que baliza, inclusive, as minhas intenções em qualquer negócio, né? Se o número é positivo, é claro que eu estou inclinado a fazer. Se o número na conta não fecha,
Eu jamais vou comprar esse produto. Mas vamos lá. Primeiro, vamos entender como funciona o financiamento hoje no país. Existem linhas de crédito subsidiadas, e eu acho que essas são muito boas, que atendem um público de baixa renda, e entregam o imóvel de imediato. Essa é a parte boa do financiamento. Puxa, eu vou pegar meu imóvel agora, vou sair do aluguel, vou morar, entre aspas, no que eu acho que é meu. Por que eu acho que é meu? Porque é claro que falta muito para eu pagar e pode demorar muito tempo. Então eu gosto muito das linhas subsidiadas, eu acho que tem todo sentido. Mas quando não existe, para a maioria das pessoas não existe subsídio nenhum, a gente tem que prestar muita atenção em algumas coisas. Quanto isso vai custar lá no final? O juro no Brasil ele é cíclico, ele fica ali perto, num sistema SBPE, por exemplo, 8% ao ano, 10% ao ano. Se a Selic está mais alta, pode até chegar a 1% ao mês, 12% ao ano. Então, quando você pega 10% ao ano, vamos classificar isso como uma taxa média, 10% ao ano, e o consórcio, que é 0,1% de taxa de administração ao mês, você já faz uma conta rápida. Puxa, o financiamento é 10% no ano. O consórcio, se tem uma taxa de 0,1 ao mês vezes 12, isso dá 1,2% ao ano. Então, o que vale mais a pena? Será que a gente paga 10% ao ano para ter um bem? Ou a gente faz a programação, o planejamento para ter esse mesmo bem daqui a algum período, mas pagando só 1,2% de taxa de administração ao ano? É muito mais baixo. A diferença está no preço. É aquela questão que a gente vê muito em empresas de varejo, que tem uma Copa do Mundo, vai vender TV, por exemplo, lá. Olha, a TV à vista, o preço é X, mais a prazo, você paga em tantas vezes de tanto, a pessoa se endivida por muito tempo, paga um juro absurdo, não faz conta. No financiamento da casa própria, por exemplo, você paga muitas vezes 3 vezes o valor do imóvel. Então, imagine você pegar Caramba, um milhão... Chega nessa proporção. 1 milhão e pagar 3, enquanto no consórcio esse 1 milhão vai te custar 1,240. A diferença é muito ligada ao custo da operação, o custo do dinheiro. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu vejo que são características diferentes de produto. O primeiro produto, falando do financiamento, ele tem por característica o crédito imediato, ou seja, a falta de planejamento. Eu chamo isso do preço da pressa. Eu estou disposto a pagar muito mais caro porque eu estou com pressa. Por que essa pressa? Normalmente porque eu não faço algumas contas básicas. Será que não valeria a pena eu pagar 2 anos de aluguel, 3 anos de aluguel, até meu consórcio contemplar, e eu deixar de pagar, no exemplo de um financiamento de 1 milhão, 3 milhões, e pagar só 1,240? Claro que vale a pena. O problema é que o pessoal muitas vezes não faz conta, e sempre você pode ver, tudo que é muito confortável não te traz lucro, não te traz vantagem, né? O desconfortável é o que faz você ter sucesso. Sim. E eu vejo que isso existe também quando você está comprando um bem. Eu não tenho todo o capital agora, eu não quero nem saber quanto é o juro, eu vou me enfiar nessa porque eu estou apaixonado pelo negócio. Claro que depois de um tempo você vai se arrepender. Já a compra com consórcio é compra planejada. Eu pago uma taxa de administração que é muito pequena e também uso depois o dinheiro à vista que eu tenho para obter desconto. Então já mato parte da taxa de administração no desconto que eu tenho na compra do imóvel. Isso que a gente nem está falando de uma novidade que existe ainda. Talvez você até toque nesse assunto daqui a pouco, porque o mercado está comentando que é o consórcio mais leilão, que você compra o imóvel com 50% de desconto. E aí a coisa... Se você quiser já mencionar, porque realmente eu queria falar sobre isso, porque a gente mencionou alguma coisa sobre isso enquanto a gente esteve junto em outros momentos aqui da feira, e eu queria entender melhor. Isso é um lançamento? Não é que é um lançamento, mas assim, é uma ideia nova, é uma inovação que está vindo aí da utilização do consórcio com leilão? A Demicon já faz isso? Vocês estão anunciando mais sobre isso aqui na feira ou já estava acontecendo? Já estava acontecendo um pouco antes, mas eu vou te dizer qual que é as minhas anotações aí sobre esse produto. Em primeiro lugar, o consórcio é um dinheiro barato. Se hoje eu fosse resumir o que é consórcio, é crédito. Para você toma esse crédito para investir no que você quiser, para você comprar um imóvel, comprar um carro, comprar um helicóptero, comprar um avião. Então você pode fazer tudo isso com consórcio, mas ele é um dinheiro barato. Eu não pago juros exorbitantes, eu não vou acabar com a minha vida financeira por ter feito essa compra. Isso é consórcio. E ele está muito ligado a planejamento. Então,
o dinheiro barato do consórcio com o imóvel barato do leilão se torna um negócio fantástico. Você está juntando aí um imóvel que hoje, imagine só, olha só que máquina de multiplicação que é isso. Hoje, no mercado de leilões, principalmente no leilão judicial, você consegue arrematar o imóvel por 40%, 50% do valor. Então, esse é o percentual que você consegue ter aí de desconto numa arrematação. Uhum. Por que nunca deu para usar consórcio antes? Porque o consórcio ele precisa de um prazo para pagar, ele tem que ter um bem alienado para poder fazer a liberação desse crédito, ele não vai liberar sem ter garantia, ele não pode liberar esse dinheiro sem ter a garantia, que é uma garantia real, ou um imóvel ou um veículo. Então, o que acontecia? Os leilões já colocavam de pronto, não aceitamos consórcio na arrematação, porque o leilão tinha que ser pago, o judicial, via de regra, 24 horas depois da arrematação. Como é que você fazia um processo em 24 horas? Não acontecia. Bom, fui convidado para participar de uma live sobre leilão e aí eu fui falar de consórcio e percebi que existia um gap no mercado. Muita gente queria financiar o imóvel, que ia arrematar em leilão, mas não tinha linha de financiamento, porque no leilão judicial não tem financiamento. O máximo que tem é a possibilidade de você dar 25% de entrada e parcelar o resto em 30 vezes. Uhum. Só que quando você faz isso, você perde a preferência na arrematação. O que é isso? Eu estou disputando com você um determinado imóvel, você deu um lance de 100 mil e eu dei um lance de 120 mil. Só que eu dei o lance parcelado. Via de regra, mesmo o seu lance sendo menor que o meu, você que ganha. Ah, é? É. Então, quem paga à vista tem enorme benefício. Só vai conseguir arrematar parcelado se o edital tiver alguma coisa diferente disso, que pode ser, mas é muito remoto. Ou se ninguém der lance à vista. Ou seja, quem tem dinheiro à vista manda no negócio. Isso faz com que a barreira de entrada no leilão seja gigantesca, porque se é um imóvel de 2 milhões no mercado que você esteja comprando por 1 milhão, muita gente não tem 1 milhão à vista na conta para poder tirar e pagar em 24 horas. Uhum. Então essa barreira é grande. Por isso que nós criamos dentro da Demilcom esse sistema, onde você pode comprar o seu consórcio de 1 milhão pagando R$ 3.300 por mês. No momento que você contempla, você deixa o imóvel seu em garantia ou de qualquer parente seu, pode ser de terceiros. Esse imóvel ficando em garantia, eu deixo você com um crédito apto para poder arrematar o imóvel no leilão. Como é que você faz? Você dá o lance no leilão, sendo vencedor, você comunica a Demilcom, olha, fui vencedor, está aqui o boleto do leilão, a Demilcom vai pagar o boleto do leilão direto, num prazo de 24 horas. Como que ela consegue fazer isso tão rápido? Porque existiu um imóvel que foi alienado antes, que é o que você já tinha. O imóvel que você está arrematando não fica alienado. Isso faz com que o nosso consorciado ele tenha extrema vantagem. Imagine que tenham 10 pessoas brigando por um imóvel que vale 2 milhões e o lance inicial começa com 1 milhão. Todo mundo está lá dando 1 milhão e 10, 1 milhão e 20, 1 milhão e 50. Chegou no 1 milhão e 100. O nosso cliente, apesar de ele ter pago nessa carta que hoje é contemplada 300 mil só e o resto ainda está para pagar, ele faz com que, como se ele tivesse 1 milhão e 100 no caixa, porque a Demilcom vai pagar 1 milhão e 100 direto para o leilão. Então, a partir do momento que isso ocorre, o nosso cliente que só pagou 300 mil está ganhando de alguém que deu 1 milhão e 10 de lance à vista e não conseguiu contemplar, não conseguiu ganhar o lance. Então, olha só o benefício que tem quando você usa estratégia consórcio mais leilão. Caramba. Você usa o dinheiro do grupo todo a teu favor para que você se beneficie na hora de ofertar. Então, na verdade, para eu utilizar o dinheiro do consórcio para o leilão, é como se eu estivesse adquirindo uma carta contemplada. Ou você compra uma carta contemplada, é uma das possibilidades, ou você já faz aquela programação. Olha, eu quero começar a arrematar, então eu vou pagando meus 3 mil por mês, ou meus 300 reais por mês, no momento que eu contemplar e essa carta sair, eu vou arrematar algum imóvel no leilão e vou ter aquele desconto de 50%, 40%. Legal. Não, muito interessante saber disso. Eu tenho falado aqui nos podcasts que a gente tem feito, nos bate-papos, que eu tenho tido muitos insights nesses dias, tanto relacionado à multipropriedade, com você, quando a gente tinha conversado um pouco antes, né, na oportunidade de onboard também. Muita coisa bacana tem se revelado nesse mercado financeiro do qual eu não tenho tanta
tanta intimidade, vamos dizer assim, né? E falando acerca da multipropriedade, a gente já está caminhando também para o final e não poderíamos deixar de falar sobre isso. O que tem a ver o consórcio, se eu puder fazer a pergunta dessa forma, o que tem a ver o consórcio com o mercado da multipropriedade? Nós estamos num evento de multipropriedade aqui, a Demicon é um dos stands aqui. Qual a ligação? Total a ligação, porque você veja as vantagens da multipropriedade. A multipropriedade é uma compra compartilhada. O consórcio também é. Se você for pensar, é todo mundo juntando dinheiro ali para comprar um bem, tem muito a ver um com o outro. Mas eu vejo que existe muita vantagem quando você aplica o consórcio na multipropriedade. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu acabei comprando uma fração de um barco aqui, ontem, do Rodrigo, comprei ali, porque o meu pensamento foi o seguinte, olha só, tenho uma lancha que eu mal consigo usar, porque eu trabalho muito, viajo muito, então eu não tenho tempo de usar. Hoje, quando tem algum problema, eu tenho que fazer a manutenção dela sozinho, não tem ninguém para me ajudar, e eu não sei se a mão de obra que eu estou contratando é boa de fato, porque eu contrato uma mão de obra para resolver alguma coisa na minha lancha uma vez por ano, a cada 3 anos. Então eu não tenho know-how para cuidar exatamente desse barco, né? Além daquele problema, cada vez que eu ia sair de barco era uma dor de cabeça, porque eu tinha que pensar, eu tenho que pilotar, eu tenho que comprar as coisas um dia antes do supermercado, e aqui você tem na multipropriedade o pessoal especializado cuidando do teu bem. Então esse é um ponto que eu acho fantástico. Mas aonde que isso linka com o consórcio? Vamos supor que a fração para eu adquirir um percentual dessa lancha, não vou entrar no valor exato que eu paguei, mas só para a gente ter como analogia, vamos supor que a fração dessa lancha que eu estaria comprando seja R$1 milhão. Então eu tenho algumas condições para usar isso. Quando eu chego para alguém que administra essa atividade de multishare e falo, olha, eu vou pagar à vista, ele já me dá desconto. Porque existe a possibilidade de eu dar uma entrada na multipropriedade e pagar o resto parcelado, mas num prazo curto, muito curto, e aí eu não tenho desconto nenhum e pago um valor cheio. Normalmente, esse custo do dinheiro ele é muito alto. Se eu for pagar à vista, é muito melhor para mim. E o meu desconto é muito alto quando eu compro qualquer setor da multipropriedade à vista. Qualquer instante que a gente vá aqui, faça essa pergunta. Quanto é para eu comprar aqui e pagar a prazo, no máximo prazo possível? Ele vai te dizer, ó, o máximo prazo que você pode pagar é X meses, pouco tempo, e o custo é 1,250. E para eu pagar à vista hoje no Pix é 1. Então olha a diferença que você tem. Então, o que você pode fazer? Eu quero ter o desconto da compra à vista na multipropriedade, mas eu quero pagar parcelado. Será que é possível isso? Não, né? Em nenhum stand eles vão te dizer, espera aí, meu amigo, você está querendo comprar. Falou que era à vista, pediu um desconto absurdo, eu te dei e agora você fala, não, mas não é mais à vista. Eu quero pagar parcelado. Qualquer expositor aqui vai dizer, não é possível. No consórcio é possível. Por que é possível? Porque eu pego o dinheiro à vista do consórcio, ali num exemplo, um imóvel que eu já tenho, então meu dinheiro está liberado nesse imóvel, e eu justifico que eu estou pegando esse dinheiro para comprar uma fatia de um outro imóvel. Eu vou pagar à vista para quem está me vendendo o share desse imóvel, mas vou poder pagar para o consórcio parcelado. Então eu obtenho um desconto da compra à vista e pago sem juros em 200 meses. Aí olha como fica fácil comprar uma multipropriedade com consórcio. Vamos trazer para um imóvel, por exemplo. Tem vários imóveis aqui vendidos hoje como multipropriedade. Você compra ali um tempo de uso, né? Um timeshare muitas vezes ali. Então eu posso usar, eu comprei esse imóvel. Vamos fazer um exemplo aqui bem simples. Eu comprei esse imóvel com mais 9 pessoas, então são 10 frações. Eu tenho direito a usar 1/10 do tempo desse imóvel no ano, por exemplo. Para quem paga à vista, ele vai ter que tirar o dinheiro da aplicação e significa parar de receber juros em cima desse dinheiro para poder bancar essa compra na hora. Quem compra com consórcio, além de nunca ter que tirar todo o dinheiro, porque você dá um lance no consórcio, é bem menos do que o crédito, então você tiraria uma parte da aplicação, ficaria deixando a tua aplicação lá rendendo juros, normalmente com a tua aplicação você já paga a parcela do consórcio, só que além disso você ainda pode locar esse imóvel que você comprou na multipropriedade em um certo período, para você ganhar 2 vezes, dinheiro aplicado mais dinheiro da locação. Todo mundo comprou esse imóvel, um exemplo, pagando 1 milhão, você deu 200 mil de entrada, que foi o tempo que você levou para contemplar o teu consórcio. O juro do dinheiro está pagando as parcelas.
a diferença da tua aplicação é absurda, porque em vez de investir 1 milhão para ter rentabilidade sobre o aluguel do imóvel, você investiu só 200 mil para ter rentabilidade sobre o aluguel do imóvel. Então é claro que você consegue aumentar, multiplicar o teu capital e teu poder de compra utilizando consórcio. Eu jamais compraria à vista, mas usando consórcio fica fácil. Eu pago à vista, o consórcio vai me cobrar em vários meses, e esse dinheiro acaba ficando de graça, porque a minha sobra de capital aplicado paga a parcela. Caramba. São muitas informações surpreendentes que eu tive nesses dias aqui, como eu mencionei para você, André. Na conversa que a gente teve, na conversa com outros expositores também. O André, inclusive, foi um dos palestrantes aqui também, né, André? Falou sobre isso. Acho que você abordou também, eu não consegui estar na hora, porque eu estou trabalhando aqui no podcast, em vários outros momentos também. Acho que você mencionou também consórcio mais leilão também. Esse foi a abordagem na palestra? Não, foram várias. As abordagens na palestra foram, entre outras, aí algumas falei um pouquinho do leilão, mas falei como é que se ganha dinheiro com consórcio. Uma das formas de você monetizar muito através do consórcio é você comprar um consórcio hoje, exemplo, de 100 mil reais, parcela é 340 reais, desculpa. Se demorou 10 meses para contemplar, assim, investiu lá 3.400, essa carta de 100 mil contemplada vale 35 mil. Então, onde que você aplica um valor de 3.500? Mas eu tive a sorte de ser contemplado. Só tem a sorte de ser contemplado quem está no consórcio, senão não tem. E aí foi contemplado, vendi por 1.000%, né, de rentabilidade em cima, porque eu tinha investido 3.400, vendi por 35 mil, por exemplo. Essa proporção segue mais ou menos sempre essa proporção? Uma carta de 100 mil contemplada vai ser vendida mais ou menos por 35 mil, uma carta de 1 milhão vai ser vendida mais ou menos por 350 mil, segue uma proporção assim? Segue isso sim. Quando você é contemplado no começo, você vai vender por esse valor. Mas se eu demorar mais para ser contemplado, daí essa entrada na carta de 1 milhão não vai ser só 350 mil para quem está comprando, vai ser mais caro porque você tem mais valor pago, né? Entendi. Mas eu sou suspeito para dizer, consórcio para mim é uma forma de enriquecer absurda, juntando com o leilão, melhor ainda. Não é só o leilão que tem como boas oportunidades no mercado, tem muito imóvel sendo vendido barato, muito carro sendo vendido barato, desde que você tenha dinheiro para pagar à vista. E o consórcio, ele faz exatamente isso, ele possibilita que você tenha capital para pagar à vista. Você paga à vista para o fornecedor e pode pagar parcelado para o consórcio sem pagar juros, só taxa de administração. Perfeito. E assim, para a gente encerrar aqui, só queria ouvir de você assim, a sua percepção sobre a ideia da Multishare Week, né? De vocês estarem presentes, da presença da Ademicon aqui na Multishare Week. Desde quando você ficou sabendo que teria Multishare Week? Você está envolvido desde que parte? Eu soube há pouco tempo, né? Mas soube de expositores que já estão há meses. Como é que foi esse match, vamos dizer assim, entre a Ademicon e a Multishare Week? E o que você está achando aqui do evento? Bom, em primeiro lugar, eu acho que qualquer atitude que democratize a aquisição de bens, ela é muito válida. E a Multishare Week está fazendo exatamente isso. Tem pessoas que não têm a possibilidade de comprar um bem, esse que está sendo adquirido, pode ser a lancha, pode ser o imóvel, pode ser o carro. Ele não teria condição ou nem valeria a pena ele fazer essa compra só para ele. Não tem sentido isso. Então, quando você fraciona esse bem e divide essas custas, você está democratizando a utilização desse bem. Sim. Além de ser altamente sustentável. Puxa, um carro esportivo, como eu vi que existe aqui, share disso, né? Você usa 3, 4 vezes no mês. Então, por que tem lá, se divide esse share em 4 pessoas? Por que cada um tem que ter um carro esportivo? Não tem sentido nenhum. Primeiro, você vai estar consumindo muito mais da natureza. Segundo, você vai estar gastando muito mais em cash mesmo, em dinheiro. Então, não é inteligente. Quando você dá acesso a qualquer produto de forma facilitada, eu vejo que é algo altamente valorizado, altamente importante para o mercado. O consórcio ele faz a mesma coisa. Ele dá acesso a um determinado produto, a determinado bem, que as pessoas talvez não tivessem condição de comprar à vista. Aliás, a grande maioria não tem possibilidade de comprar à vista. Então, democratiza crédito, é muito válido. Uma questão que eu achei muito importante na organização da feira
Se você não veio aqui, realmente você tem que vir no ano que vem, porque a organização foi fantástica, a qualidade dos estandes, a forma como a feira foi conduzida, é uma feira premium. É uma feira premium. A gente pode dizer aqui que a gente entra aqui, se sente muito à vontade. Eu fiquei muito feliz também com a forma como foi organizadas as palestras, muitas palestras boas. Sim. E não teve trégua, todos os dias teve, só hoje que não, porque foi antecipado para sábado. Mas eu vejo que a organização foi impecável. E é claro, né, que isso só acontece quando tem uma empresa por trás que também é impecável, senão a coisa não acontece. Então foi muito importante para a cidade de Itajaí, eu acho que para o estado de Santa Catarina. Vi muita gente de fora também que veio para cá, muita gente de São Paulo estava circulando por aqui. Nós fizemos inclusive uma venda para um casal de São Paulo aqui, olha só, na feira. E não foi só uma não, tá? Tiveram mais negócios. E aí quando você vê que o público mesmo está comprando o teu produto, é o selo dizendo, realmente tem a ver compra compartilhada do consórcio com compra compartilhada do bem, que é a Multishare. sim. Então eu fiquei bem feliz com tudo que eu vi aqui, pretendo estar no ano que vem. A gente vai se esforçar ao máximo para estar na Multishare do ano que vem, vai ser a segunda edição, mas todos estão de parabéns. Muito obrigado, André. Em nome da Multishare Week, dos colaboradores, o próprio Rodrigo, ele já deve ter te falado isso pessoalmente também, o Rodrigo, que é o organizador do evento, o Rodrigo da Yacht Marine, né, está à frente idealizou e organizou a Multishare Week. Eu quero te agradecer em nome de todas essas pessoas. Obrigado pela simpatia, pelo acesso, por disponibilizar o teu tempo para estar comigo, não só aqui nesse período de podcast, mas pessoa que... E não só você, tá? Fui super bem recebido e bem tratado por toda a tua equipe da Ademicon lá no stand, né? O Rocha, com quem eu conversei com mais um, agora me foge o nome dele, com outro representante ali da Ademicon com quem eu falei ontem, família dele, é uma coisa muito familiar. Eu senti tive essa sensação, né, de uma empresa pautada em alguns princípios, alguns valores bem bacanas, no conversar com os representantes, os colaboradores dela, começando por você, pela tua família, tua esposa, que eu pude conhecer um pouco também nesses dias. Então eu quero agradecer por isso, e agora também por ter deixado um tempinho para ficar aqui com a gente, bater esse papo e tirar algumas dúvidas do pessoal sobre consórcio e também sobre a multipropriedade, sobre leilão. Teve muita sacada e quem pescou aí, quem sabe não vai poder a partir daqui mudar de vida também, né? É verdade. Eu quero agradecer também a toda a organização, você principalmente, muito amável em todos os momentos. Olha, foi um grande esforço, percebi que foi feito isso aqui, com um grande resultado, e é assim que a vida acontece, né? Sempre quando você se esforça muito, alcança algo, um nível acima da média, e aqui foi alcançado. Vou estar com todo mundo aqui no ano que vem, a nossa empresa vai estar presente com certeza, e eu quero te agradecer também pela sua oportunidade de estar aqui conversando com você mais uma vez. Obrigado, André. Tem alguma forma, algum site ou arroba no Instagram, uma loja física ou as lojas físicas que as pessoas que estão olhando aqui, acompanhando esse podcast, podem falar assim, vou então seguir lá, vou em tal lugar para conhecer a Ademicon? Maravilha, o site é o www.ademicon.com.br, lá você faz uma simulação e ele vai jogar para a loja mais perto da onde você esteja. Que legal. E o meu Instagram, pessoal, é @marine_andré. Me segue lá que eu falo tudo sobre consórcio, sobre leilão mais consórcio, sobre formas de você ganhar dinheiro com consórcio também. O que não falta é loja, tem quase 200 espalhadas pelo país. Olha aí. Então, com certeza, o nosso cliente é bem atendido. Novamente, muito obrigado, André Marine. Deus abençoe, tudo Amém. de bom. Estaremos juntos nas próximas edições. Talvez a próxima nem seja apenas aqui, talvez tenha outras coisas vindo por aí antes, em outros lugares do Brasil, né? Vamos deixar esse gostinho de quero mais aí para o pessoal e espero encontrar a sua equipe nesses outros também. Muito obrigado. Vai sim, enorme prazer. Obrigado. E obrigado a você que permaneceu conosco também mais esse momento, com mais esse bate-papo aqui que a gente teve com o André Marine da Ademicon. Obrigado por você estar prestigiando aqui o evento. Estamos encerrando, estamos chegando no finzinho do último dia do evento. Talvez não dê para você ver pessoalmente o que foi, o que está sendo a primeira Multishare Week, e contemplar
até a beleza natural que está aqui em volta. É muito gostoso o evento também por causa disso. Você caminha um pouco para lá, você vai ver uma paisagem maravilhosa. Não teve nenhum dia que choveu, tá um clima. Está um pouco quente também, mas está um clima muito agradável para quem veio com a família, passear, para brincar, para comer um pouco, se divertir, tirar foto com carro esportivo, com helicóptero, com motorhome, coisas de excelentíssimo nível, assim, muito legal mesmo. E talvez você não tenha podido participar aqui na Marinha de Itajaí, mas se você clicar aqui no @multishareweek, você vai acompanhar todas as novidades desse mercado, essa tendência que tem da multipropriedade, que veio para ficar, é inevitável, tenho falado isso. E se você ficar antenado, você vai saber onde serão as próximas edições, os próximos palestrantes, e você está convidado para participar. Eu vou me despedir de você, meu nome é Paulo Souza, e a gente se vê no próximo podcast. Valeu!